A certeza de um salário, carteira de trabalho assinada e documentos pessoais. Tirei carteira do trabalho, o CPF, tirei identidade. Esse imigrante venezuelano está em Brasília há pouco mais de um mês, trabalhando como atendente neste restaurante da capital. Ele deixou mulher e 3 filhos pequenos. O imigrante conta que lá o salário que recebia não pagava nem as próprias passagens de ônibus para ir trabalhar. Porque lá não tinha como eu manter minha família, o salário que eu ganhava lá não prestava para eu alimentar eles. Assim como Ítalo, uma esperança no Brasil motiva centenas de venezuelanos que atravessam a fronteira todos os dias no norte do país, em Roraima. Trabalhar para poder manter minha família, já, para que eles comam bom e não passe fome lá. Eles precisam leite, eles precisam alimentação. É que é o mais importante, porque se é roupa, essa coisa, lá passou a segundo plano, porque o importante é alimentar, né? Depois de emitir um documento chamado de nota técnica ao governo federal para avaliar a estratégia política adotada, o Ministério Público do Trabalho se reuniu em audiência pública no Senado Federal em Brasília, juntamente com o representante da ONU no Brasil. A procuradora do Trabalho, Cristiane Esbalqueiro, destacou em sua fala os pontos que a União estabelece para assegurar o direito do trabalhador estrangeiro. Instituir e coordenar o mecanismo de diálogo permanente com o Sistema Nacional de Emprego, incluindo especialmente estados e municípios que atuem diretamente no setor de busca de vagas de emprego, para acompanhamento da empregabilidade da população de pessoas migrantes. No entanto, ao discutir o texto da política de acolhimento, o MPT apontou críticas ao conteúdo dos direitos trabalhistas básicos não contemplados pela medida provisória. Nós não temos na medida provisória sequer a menção à palavra trabalho, à palavra emprego. Nós temos uma definição de proteção social que é muito limitada. A Comissão Mista da Medida Provisória 820 de 2018 prepara e analisa as medidas que devem ser adotadas na assistência emergencial para os refugiados. Ela foi criada para atender ao volume do fluxo migratório no Brasil, especialmente o da Venezuela, na fronteira norte do país. O MPT esclareceu que é fundamental entender os termos citados no texto da política migratória ao se expressar abrigamento e proteção social. Em primeiro lugar, é trabalho, renda e seguridade social. Os grandes ausentes de nossa política de acolhimento humanitário. Além disso, o reconhecimento de que todo fluxo migratório tem como principal objetivo a inserção do imigrante no mercado de trabalho, o MPT alerta que o país não pode se omitir a essa demanda com pessoas em total estado de vulnerabilidade. E isso desafia o país, como no caso o Brasil, que está recebendo esse fluxo, a ter uma política de acolhimento que impeça que a pessoa que vem aqui buscando uma oportunidade acabe sendo vítima de tráfico de pessoas. Cerca de 600 venezuelanos atravessam diariamente a fronteira pela pequena cidade de Pacaraima, em Roraima. A maioria deles não tem dinheiro nem para comer. Eles vêm de uma viagem longa, de toda parte de Venezuela. Ainda, segundo a procuradora do Trabalho, Cristiane Esbalqueiro, o que mais preocupa e chama a atenção do MPT é a falta de uma vertente efetiva de empregabilidade, principalmente uma estrutura adequada para prevenir condutas ilícitas, como o trabalho escravo, que pode vitimizar estrangeiros no país. O grande risco é a gente não conseguir equalizar o gap entre oferta e demanda. O grande risco é a gente permitir que sejam oferecidas possibilidades de trabalho por debaixo daquele mínimo que caracteriza o trabalho decente. O representante da ONU no Brasil declarou durante a audiência que o fluxo migratório é uma questão de crise humanitária. Ele defendeu que o trabalho e a livre circulação de pessoas por meio da integração social favorece o desenvolvimento. A população migrante faz enormes contribuições tanto para os países de destino quanto para os países de origem. Muitas vezes impulsionam a atividade econômica e ajudam a preencher lacunas existentes na força de trabalho local. Destacou ainda as medidas imediatas a serem adotadas para acolher o cidadão venezuelano,
para as quais a ONU reforça e apoia o esforço governamental. Especialmente no acolhimento, no registro de pessoas e documentação e gestão de abrigos, no acesso a direitos, no encaminhamento aos serviços públicos de saúde e de assistência social. E na semana do Dia do Trabalhador, marcada por muitas manifestações na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro anunciou o aumento do salário mínimo em 95%. Seria motivo de comemoração se fosse em outro país. Mas, com uma hiperinflação na casa de 2.000% ao ano, que fez o papel moeda flutuar no país, o valor anunciado por Maduro, uma cifra de mais de 2,5 milhões de bolívares, não permite ao trabalhador venezuelano comprar sequer 1 quilo de carne. Longe do fim, a situação econômica do país vizinho prejudicará ainda mais a massa populacional que sofre todos os prejuízos da montanha-russa de abalos econômicos e políticos. O MPT reforça seu posicionamento para enfrentar a demanda do volume de venezuelanos que entram no país. Nós temos uma demanda muito maior do que essa. Então é preciso que seja aparelhado o Estado, tanto em nível federal, as estruturas federais que atuam lá, eu cito a Inspeção do Trabalho, quanto no nível do próprio Estado, que em articulação com o município de Boa Vista gerenciam o Cine. Nós temos o Cine, nós temos o Sistema S, que poderia dar cursos de capacitação, aproveitando essas pessoas que estão ali disponíveis para o trabalho. Nós temos várias ONGs, nós temos universidades, nós temos um campo muito propício ao desenvolvimento de alguma iniciativa local, a par das iniciativas de mobilidade que também têm sido discutidas, né? Que chamam mais atenção, que são o encaminhamento de venezuelanos de Roraima para outras unidades da Federação Brasileira. Por aqui, além da saudade, fica a esperança por dias melhores. Eu espero que a coisa lá melhore, só isso, que a coisa lá melhore para eu voltar com minha família.